Somos Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, os bons papos nos conectam. Dino Cardoso, hoje você é meu companheiro de entrevista, é isso então? É sempre um prazer inenarrável, Mano Dal Ponte, estar com você. Na verdade, hoje nós vamos falar de dentista. De sorriso? Dentista, sorriso, né, cara? Sorriso. E você contou uma história que seu pai era seu... Sim, meu pai foi meu dentista até trocar toda a dentição de leite, né? Eu fui no dentista à tarde, mano. Foi. Sabe que eu tenho todos os dentes. Eu nunca tirei os originais nada. Ali, são todos. Mas os de leite, papai arrancava, né? E daí, com a delicadeza que ele era? Com a linhazinha de costura da mamãe, aquele soquinho, tuf. Não, mas isso é de boa, né, cara? Sempre foi. Aí, sim, sempre foi papai que arrancou. Papai que tá fazendo cirurgia nesse momento. Neste momento? Tá no Hospital São José fazendo uma cirurgiazinha. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então ele foi meu dentista, cara. E tu sabe que muitas pessoas falam que tem medo de dentista. Eu nunca tive isso aí, cara. Nunca tive medo de dentista e tal. Sempre foi, sabe que foi de boa. Certa feita, minha tia, doutor, que está aqui, doutor Gustavo Zinoni. Prazer, doutor. Como é que tá? Boa tarde, mano. Boa tarde, queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio 92. Meu doutor, aqui é o meu primo Barriga. Por sinal, ele é personal trainer, né? Mas é um nome sugestivo. Meu querido personal, minha tia ofereceu um boneco do Thundercats pra ele ir no dentista, doutor. Eu me lembro, nós tínhamos o quê? Uns 10 anos ali, 12. Sonho de consumo, boneco do Thundercats. Cara, eu ia de boa. O Lion ainda, imagina. Eu não me lembro qual era. Eu arrancava tudo e botava uma chapa pelos... Cara, eu ia de boa, velho, no dentista e ele não foi no dentista, doutor, por medo. E não quis o boneco. Eu falei assim, pô, tia, não vale eu aqui, eu vou de boaça. Normal. Doutor, que prazer lhe receber. Prazer é meu. Essa questão do medo do dentista, né? É algo que a gente já convive há muitas gerações e décadas aí, né? De trabalho na odontologia. Não só eu, mas muitos dentistas têm esse relato todos os dias no consultório, né? Então vem aí de um momento, principalmente a odontologia mais antiga, onde os procedimentos eram mais doloridos, tranquilos, não eram tão fáceis como são hoje. Então, hoje a gente vem mudando, né, a passos largos essa questão do conforto do paciente. Olha aqui, doutor, vem cá. A gente mudou a expressão, Dino Cardoso, de arrancar um dente para extrair. Extrair, isso aí já muda 50% da dor. Era arrancar, doutor, arrancar um dente, Gustavo, cara. Eu acho que o humor do dentista conta muito. Sim. A figura dele. O humor dele. Eu tive um dentista, eu acho que ele não tá mais aqui, e ele tratou um canal meu, e ele tava sempre de mau humor. Ele de mau humor? Sempre de mau humor, sempre com ódio. Ele ouvia thrash metal, sempre com ódio. E aí, eu já trabalhava em rádio, eu cheguei e perguntei, e aí, cara, tudo certo? Tranquilo hoje? Ele assim, quer trocar? O papo era esse, cara. E ele me castigava. Eu nunca fiz nada pra ele, mas ele me castigava. Ele botava aquelas coisas que deixa a boca esgaçada, assim. Sei, um afastador. Isso, e fazia eu andar pelo corredor, cara. Tinha umas assistentes bonitinhas, assim, que eu conversava e tal. E ele fez eu andar com aquilo e tu baba, né? Escorre. E eu tinha que fazer o raio-x pela clínica toda, cara. Ele avacalhava. E aí, quando ele tratou, eu tinha 2 pra tratar, um de cada lado. O que ele tratou doeu muito. Ele subia aqui e torcia, que tem umas broquinhas, não tem? Torcia. E aí depois ele saiu, não sei, era uma clínica, né? Certo. E aí veio um outro dentista, o cara super de boa, conversava, era tudo mais fácil, doeu muito menos. Mas, doutor, tem isso, né? Tem isso. Inclusive, né, aproveitando que vocês falaram aqui essa questão do humor, do jeito do dentista, né? Talvez tenha até sido por conta disso que eu escolhi essa profissão, porque assim, na minha infância, né, na minha adolescência, eu acompanhava meus pais na ida do dentista, eu usei aparelho por muitos anos também, e eu sempre fui muito bem atendido, e o meu dentista sempre foi assim, gente boa, sempre foi legal, simpático, então eu criei essa simpatia pela profissão também muito pelo que eles me passaram, né? Eu não tive um dentista, às vezes, mais, como você disse ali, mal-humorado, né? Mas, doutor, então, vocês acho que aprendem... isso influencia muito, porque passa a confiança pro paciente. Vocês aprendem a ser mentirosos na faculdade? Como é que é? Vocês têm uma cadeira de como mentir para Dino Cardoso. Pois é. Porque, não vai doer nada. Não, e o que não vai doer nada. E sabe o que eu me admiro? Porque a boca da gente é um negócio estranho de se olhar, né? Em que momento que eu vou passar o resto da minha vida olhando pra dentro da boca das pessoas? Então, pra mim, a decisão que eu tive de seguir a odontologia foi como eu falei. Eu tive a minha experiência particular no dentista ali, de ir até o dentista fazer procedimentos
procedimentos, de acompanhar meus pais. E eu não passei por nenhum momento traumatizante dessa forma. Sempre fui muito bem atendido nas clínicas que eu estive, né? Seja pela secretária, pela atendente, como pelo próprio dentista. Então, para mim, sempre foi um momento divertido, né? E eu também vi, assim, que o dentista era uma pessoa legal, que ele tinha lá a rotina dele que era interessante. Tudo me chamava atenção nessa área. E depois, ali, durante a escola, ali na adolescência, na época de prestar o vestibular, eu tinha mais afinidades, né, por essa área biológica, a área das ciências, da saúde, e foi onde eu comecei, então, a elencar quais profissões que eu poderia trabalhar dentro dessa área. E a profissão da odontologia foi a que mais me chamou a atenção, porque eu tive muito contato com isso durante a minha adolescência. Eu acho que foi esse o sentido, né? Não que a questão ali de olhar a boca o dia inteiro seja uma coisa agradável, como você disse, né? Mas talvez o sentido de você conhecer novas pessoas todos os dias, conhecer histórias de pessoas novas, e o melhor para mim, assim, que hoje é o que eu tenho mais gratidão pela minha profissão, que é poder melhorar a vida das pessoas através do meu trabalho. Porque assim, chega uma pessoa lá, como você disse, com dor. A pessoa tá sofrendo, tá chorando, tá com dor, de dente, né? Dor de dente é uma das piores dores que tem, que o ser humano pode sentir, tá? E não tem remédio que faça passar. Ela é latente, né, doutor? Ela não para, né? Ela fica exatamente. Ali. Então o dentista consegue tirar essa pessoa do sofrimento, devolver uma normalidade para a vida dela. Ou então o que eu trabalho hoje ali bastante na Oral-C Implantes, né, que é justamente o tratamento com implante dentário. A pessoa vem lá 10, 20, 30 anos, às vezes sofrendo com falta de dente, usando dentadura, usando ponte móvel, quebrou um dente, não consegue sorrir mais, tem que colocar, né, a mão na frente da boca para dar um sorriso. E hoje avançou muito. Hoje vocês fazem enxerto, enxerto ósseo, né? Eu vi falar de um equipamento que usa as células, usa o sangue mesmo da pessoa, faz um processo e ele faz como se fosse para enxertar, né? Pra isso, enxertar a gente chama de PRF, né? A gente extrai o sangue, né, do paciente e faz uma centrífuga. Isso. E essa centrífuga, ela separa o plasma do sangue, e esse plasma, ele é rico em fibrina, né? Então é o PRF, plasma. Ele vira um durepoxinho. Isso, é um plasma rico em fibrina. Com o próprio sangue da pessoa. Sangue, não tem rejeição nenhuma, Não tem rejeição nenhuma. E daí isso ele serve como se fosse uma camada protetora pra gente colocar em cima do enxerto e não deixar a gengiva atrapalhar esse processo de cicatrização, ficar protegido do meio da boca, e o processo de cicatrização acontece de maneira muito mais rápida, porque nesse plasma rico em fibrina tem vários componentes que ativam a cicatrização ali da região. Então são coisas que não existiam há 5, 10 anos atrás, não tinha acesso a isso. Doutor, né? Você fala em inflamação, Dino, eu lembro de uma passagem de uma amiga minha trabalhando lá em empresa de pneu, aquela que eu já contei as histórias. Ela arrancou os 4 dentes, né, os dentes do siso, né, cara, e ela fumava, doutor. Ela teve uma inflamação, cara. Ela não parou de fumar, Dino. Depois, sabe assim? Você imagina, Isso, essa inflamação do siso a gente chama de alveolite, né? Que é a inflamação do alvéolo onde estava o dente do siso que foi extraído. E ali, se a gente tem contaminação bacteriana, ou então se a gente tem ali, por exemplo, a fumaça do cigarro, qual que é o problema dela? O calor que ele gera dentro da boca. Isso, então, atrapalha o processo de cicatrização, né? Aquela região que está cruenta ali na boca ainda. O melhor é o geladinho, né? Melhor Tomar geladinho, sorvete, exatamente. Né? Então, vamos imaginar que a fumaça do cigarro, ela meio que dá uma cozinhada naquela gengiva que está exposta ali. E isso atrapalha muito o processo de cicatrização, além, é claro, dos componentes químicos do cigarro, nicotina, tabaco ali, que atrapalham também. Então, pode gerar a penetração de bactérias nessa região, e isso infecciona, e é uma dor bem chatinha mesmo. Então, assim, tem que ir de volta no dentista e fazer um novo procedimento cirúrgico para parar. Mas, doutor, qual o caso mais crônico que você já se deparou assim? Já abrindo uma boca na sua frente, você falou, meu Deus, aquela coisa de não se aguentar, mas já aconteceu alguma coisa assim? Olha, vamos dizer assim, crônico por questão de tempo. Hoje eu atendo diretamente ali quase todas as semanas pacientes que hoje na casa dos 80 anos de idade já, tá? Pacientes com uma idade mais avançada, que perderam dentes lá com 15 anos de idade. Então imagina, é uma vida toda, né? Usando chapa, usando dentadura. Mas isso era muito comum, né? Muito comum na época, hoje está mudando, né? Ali com 20 e poucos anos, doía um dente, já arrancava a parte de cima inteira. Muito. Com menos de 30 anos. Minha mãe e meu pai, com menos de 30 anos, eles já usavam dentadura. Isso. A grande maioria dos pacientes, né, que perde dentes assim em fases tão jovens, geralmente contam pra mim que foi entre 15 e 20 anos. Já pensou? Eu já atendi uma paciente que me falou uma vez que foi com 12. Olha 12 anos, doutor? Arrancou todos os dentes? Todos os dentes. Imagina que traumatizante. Não, doutor, eu imagino o procedimento
para se fazer isso, né, cara? O quão agressivo isso deveria ser há 30, 40 anos atrás. Então, muitos pacientes falam para mim assim, doutor, eu tinha cárie aqui, bem no meinho dos 2 dentes do meio aqui, uma manchinha preta, eu fui lá, o dentista já indicou tirar os 4 dentes da frente para ficar igualzinho, né? Não precisa nem ter mexido, né? Nos dentes ele tirou os 4. Aí já começa a usar aquela pontezinha móvel, né? Com grampinho. Aí depois passa ali, perde um dente ou outro, já começa a tirar mais dentes e mais dentes. Então, quando vê, antes dos 20 anos, essas pessoas já usavam chapa. Era muito comum. E isso a gente encontra principalmente ainda hoje nos brasileiros aí acima de 50, 60 anos. Tem muita gente que usa dentadura, ponte móvel, chapa. E é onde a Oralsim aqui em Criciúma traz, né, esse benefício do tratamento com implante dentário para devolver qualidade de vida. Então, imagina só, através do, como a gente estava falando ali, né, através do meu trabalho, eu consigo transformar a vida dessa pessoa que está há 30 anos sofrendo com o uso de dentadura, com ponte móvel. Corega já não funciona mais. Não funciona mais. Para voltar a comer aquele churrasco no final de semana, dar um sorriso despreocupado, que a prótese não vai mexer, não vai cair, não vai soltar, para não ter mais machucado na boca. Então, para mim, isso é o mais gratificante de ser dentista, é essa transformação que eu consigo causar. E o dente implantado dói, não? Não dói. Não tem a dor fantasma aquela? Dor fantasma? Não tem, porque ele é um dente totalmente artificial, então ele não tem inervação. A própria estrutura que ele fica em contato ali na região óssea não recebe inervação. Então, mesmo que você aperte ali em cima, torça, né, o parafuso do implante, que tá lá dentro da estrutura óssea, o paciente não vai sentir dor. Quando você fala da inervação, por exemplo, os nervos, você retira todos quando você vai fazer um implante? Como é que funciona? Você neutraliza o nervo? Isso. Quando a gente faz a extração do dente, ele automaticamente é rompido, né? E esse nervo, ele não vai conseguir inervar o implante que vai ser colocado naquela região. Ou seja, rompeu não dói mais. Rompeu não dói mais, exatamente, tá? E essa questão, assim, do membro fantasma que você falou aí, né? Que para quem não conhece, nossos ouvintes aí, é muito comum em pacientes, por exemplo, que amputam o pé, amputam a perna, né? A pessoa continua sentindo, mesmo não tendo mais dor e coceira. Dor e coceira. Então... Tem gente que tem chifre fantasma. Não, mas é outra coisa. É outra dor, Dino. Isso. É outra dor. Então, no dente, isso é muito, muito raro, tá, mano? Eu já ouvi relatos na literatura científica e de colegas, assim, mas é muito raro. Eu nunca me deparei com isso na minha profissão, né? Na minha carreira. E assim... é muito incomum, porque o tamanho do nervo do dente é muito pequeno. Não é igual tipo uma perna inteira, que tem uma inervação grande, calibrosa, grande, né? Então, geralmente, isso não chega a afetar as pessoas. Doutor, você falou, por exemplo, dos tratamentos, de um dos vídeos, de tipos de vídeos mais vistos hoje nas redes sociais, é aqueles vídeos retirando o tártaro. Certo. Cara, é alucinante, não? Aquela... Não é nem cozinha, com aquela... o jatinho. É um ultrassom. Tem um com ultrassom e tem um com jatinho. Tem um né? jatinho também. O jatinho. Isso. Aquilo lá é hipnotizante, cara. É nojento e hipnotizante ao mesmo tempo, doutor. O que é o tártaro? Ele é resto de comida que fica ali? O que é? O tártaro é o seguinte, toda região que tem, né, água e tem vida, por exemplo, a nossa boca tem saliva, aí tem restos das nossas células, da boca, né, da pele, tem bactérias que naturalmente habitam ali, fungos, né? Então, isso dali ao longo do tempo ele prolifera e vira uma placa, um biofilme. Por exemplo, imagina que você escovou o dente agora e foi dormir. Então. Quando você acorda de manhã cedo, lá 8 da manhã, 6 da manhã, se você pegar lá a sua unha e raspar no dente, você vai ver que vai ser uma plaquinha branca. Essa plaquinha branca é o biofilme, são bactérias e restos epiteliais da sua boca, da pele da boca, que proliferou ali e formou essa papinha ali, né? Isso fica aderido no dente, fica grudado no dente, tá? E o cálcio que tem na saliva, tá presente na saliva, vai lá e calcifica e petrifica essa placa. Então, a própria saliva que cria o tártaro ao longo do tempo. E esse tártaro, ele vai se acumular nas regiões onde você tem dificuldade de remoção dessa placa, que é entre os dentes e entre o dente e a gengiva, que é uma região que a escova de dente tem dificuldade para limpar. Por isso que é importante o uso do fio dental para complementar a higiene. Quem usa aquele aparelho, quem já usou aparelho, normalmente fica com um fixo ali. Isso, a contenção. A contenção. Aquilo ali eu tenho uma contenção. Aquilo ali é o inferno. É difícil de higienizar, é uma região, nessa região da boca, que são os dentes de baixo ali da frente, é a região que a gente tem maior número de acúmulo de tártaro, porque a maior parte do dia a gente fica sentado ou em pé, né? Então é sempre essa região do dente tá molhada por saliva, a saliva escorre e fica ali nessa região da boca. Né? A gravidade, parte de baixo. Isso. E
E também nessa região aqui embaixo da língua, a gente tem a saída das glândulas submandibulares, onde a concentração de cálcio é ainda maior. Então é a região mais propícia para acumular a tártaro na boca. E daí a contenção, né, um ferrinho ali, um araminho que o dentista coloca com resina, aumenta a superfície de contato com a saliva, que tem mais cantinho, tem mais, né, frestinhos, para que essa saliva se acumule e crie o tártaro, e é mais difícil de higienizar. Então realmente acumula bastante. O ideal é ir no dentista para fazer essa limpeza de uma vez por mês. Uma vez por mês você tem que ir na Oralcim, passar lá com o doutor, fazer um... Claro, vai fazer uma vez por ano. Pelo menos fazer uma visita, né, mano? Não, pelo tomar menos um cafezinho lá. Eu vou lá, então. Não, o café preto de vez em quando também, para não... Sem açúcar, né? Sem açúcar, mas o café preto dá uma amarelada, né? O café preto, ele, ao longo do tempo, ele vai encardir, né? O dente, ele vai manchar. Manchar mesmo. Isso, né? Porque eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Imagina que você derramou café na mesa, pegou um paninho branco, passou, limpou e torceu na pia, o pano tá branco. Agora passou ali e deixou para torcer no outro dia, já manchou, não sai mais. Só aquele vanish lá de roupa que vai, né, vai tirar a mancha. Agora, o dentista é a mesma coisa. O dente, ele não encarde tão fácil igual um pano, é claro, né? Ele demora mais, ele é uma estrutura cristalina, rígida, dura, mas ele ao longo dos anos vai sendo, sim, pigmentado. Então, aí só realmente uma limpeza profissional e um clareamento de dentes, que daí são produtos químicos que são utilizados. Faz lá na Oralcim. Faz lá na Oralcim. A gente tem todo esse suporte, porque... Por exemplo, um paciente que quer fazer... Mas tem uns dentes, o Bon Jovi, por exemplo, tem uns dentes que parecem um piano, assim. É branco demais, aquilo ali já não é natural. Aí quando o dente tem uma cor mais artificial, assim, geralmente é porque ele foi colocado porcelana, né? Que é um trabalho estético que o dentista consegue fazer, né? Pra mudar o tamanho, o formato, posição dos dentes. Doutor, é um trabalho, é quase um artesão, né? Sim, esse trabalho de não é um negócio... Ele é muito parecido com uma escultura, né? A gente vai esculpir um dente do zero e vai encaixar ele ali e deixar com outro formato. Então é bem artesanal mesmo o tipo de trabalho, né? O dentista, ele é uma mistura, né? De cirurgião com engenheiro, porque a gente tem lá que pensar em força, mastigação, distribuição de peso, de carga mastigatória, e também ele é um artista, porque ele também esculpe e trabalha com estética. Uma pergunta, o dentista pode receitar medicamentos? Pode, a gente receita tem essa prerrogativa, né? Tem. É só o médico e o dentista, só o médico e o dentista, né? Isso exatamente. Eu fiquei Inclusive, sabendo. Se você vê as propagandas aí de remédio ou de produtos, tá escrito lá, consulte o seu médico ou dentista. Com relação a isso, porque a gente tem essa possibilidade de prescrever. Os médicos, eles têm algumas categorias de medicações mais fortes, né, que são só da área da medicina, mas o dentista pega quase todas as áreas de farmácia. Isso que você falou de medicina, por que quando você vai, por exemplo, em alguns casos de cirurgia, né, se tiver cárie na boca ou algum tratamento, inflamação, não pode realizar, doutor? Como que é? Desculpa. Quando você vai fazer uma cirurgia, eu já ouvi falar, por exemplo, se você tiver alguma inflamação, se está tratando um canal, você não pode realizar a cirurgia. Sim. Mas por que uma coisa... Olha, existem, por exemplo, alguns tipos de tratamentos, né, que você tem muitos efeitos colaterais com as medicações que você está utilizando, ou que você precisa estar numa situação livre de bactérias, né? Então, por exemplo, as bactérias que habitam o interior do dente, do canal, é uma região que não tem oxigênio lá dentro, é uma região fechada. Então, assim, imagina o nível de bactéria que se cria ali. São bactérias extremamente tóxicas para o nosso corpo, que se chamam bactérias anaeróbicas. Tanto que quando elas saem para fora do dente, ela forma um cisto ali, que o corpo tenta isolar isso do resto do corpo, para que elas não se espalhem, né? E quando acontece casos raros disso acontecer, elas podem até se deslocar para o coração e levar até algo que a gente chama de endocardite bacteriana, que pode levar a óbito, né? Então, assim, existem casos relatados aí de pacientes que vieram a óbito por causa de um problema de canal mal resolvido. Caraca, velho. Tá? Então, assim, para você ver até onde vai, né, essa questão da odontologia. Por exemplo, assim, na gestação, né? Uma paciente gestante que está aguardando a dar luz aí a um novo ser humano. Paciente que tem ali muita infecção, periodontite, infecção da gengiva, essas coisas, pode levar a parto prematuro. Olha só, por causa do nível de infecção. Eu já ouvi dizer que influencia até no desempenho de um atleta. Sim. Por que você acha que lá no corrida de cavalo eles olham tanto os dentes do cavalo?
o cavalo que corre, sim, né? sim. Tudo. Aquela famosa frase, a saúde começa pela boca. É um grande verdade. A boca é o nosso portal de entrada, né? Para tudo, para o nosso alimento, para nossa respiração, para tudo, né? Para a gente se expressar. E é o primeiro lugar onde a gente vê sinais e sintomas de problemas que estão acontecendo no nosso corpo. Muitos a gente consegue ver na boca, e também problemas bucais levam a outros problemas mais graves de saúde. Por exemplo, nessa época de pandemia aí que a gente passou, pacientes com periodontite tinham 6 vezes mais chance de contrair Covid do que quem não tinha. E hoje, assim, ó, no mundo, acho que 85, 90% das pessoas tem uma periodontite leve, meio assim, subclínica, vamos dizer, sabe? Então, isso aumenta muito a chance, porque a tua imunidade fica mais baixa, você sempre está sendo agredido ali por bactérias bucais que atrapalham o teu organismo. Então faz o seguinte, doutor, Covida tem novidade, tem Nova Uralsim, é isso? Tem Nova Uralsim, mano, isso mesmo. Nessa última terça-feira, dia 19, se não me engano, a gente abriu a Uralsim em Orleans, ali bacana, perto de Braço do Norte, né? Então a gente já conta aí agora com algumas unidades abertas aqui na região. Criciúma, que vocês já conhecem aqui, a gente tá desde 2016. Araranguá, que a gente tá desde o ano passado, inclusive dia 29 agora a gente completa um ano. Ó, bacana, tá de aniversário lá, né? E a gente abriu Içara, tem alguns meses, e agora Orleans. Içara acho que tem um mês, um pouquinho mais de um mês, né, doutor? Tem acho que 3 meses. 3 meses, por aí. Você veio aqui falar meses, aqui, a gente conversou sobre a inauguração? Isso, eu não lembro a data exatamente, mas a gente já tá ali com uns 3, 4 meses. Orleans, sucesso já? Sucesso total, graças a Deus. A gente tem já muitos pacientes de Orleans que faziam tratamento com a gente aqui em Criciúma, né? Então a gente já vinha comunicando esses pacientes, olha, lá no mês tal a gente vai abrir. Daí eles falam, não, meu amigo, meu vizinho quer fazer, né? Já vou falar para ele esperar a clínica abrir. Já então, fica aqui. Já estavam esperando, a gente abriu, comunicou todo mundo, a nossa inauguração lá foi um sucesso essa semana, inclusive no sábado lá, a gente teve um atendimento especial do final de semana para os pacientes que não conseguiram participar da inauguração ali durante a semana. Então já temos os primeiros casos sendo atendidos, sendo tratados, inclusive hoje eu vi o seu Santos lá de Orleans, e ele, acho que amanhã ou depois de amanhã já tá com o dente na boca, ó. Já fez a cirurgia, se não me engano, foi sexta-feira, e agora essa semana, amanhã ou depois de amanhã, ele já tá sorrindo de novo, com o dente novo, mastigando. Doutor, baita programa, Edinho Garoto. Baita, esclarecedor, hein? Maravilha. Show de bola. Sensacional. Doutor, convido o pessoal, então, Criciúma, Araranguá, Içara e Orleans, é isso? É isso mesmo, Criciúma, Araranguá, Içara e Orleans. E a gente também tem uma outra, mas um pouquinho mais longe, né? Onde é que é essa, lá em Arapiraca, lá do lado de Maceió, no Nordeste. Não, mas do lado, tá vendo? Ô, Dino, não tô fazendo nada, eu vou abrir uma Uralsim em Arapiraca. Exatamente. Não, do nada, na senhor. outra ponta do Brasil. Foi. Eu tive lá semana passada, retrasada, fazendo um treinamento com a equipe lá. Mas tem avião até lá ou não? Não, nossa. Você vai até Maceió? Eu fui de Curitiba para Maceió direto, e na volta eu tive que pegar 2 conexões. Mas eu tive que me deslocar até Curitiba, porque era o voo assim mais rápido. Isso. Onde é que fica? Quantos quilômetros de Maceió, Arapiraca? 130 pro interior. Não, tranquilo, então. Pertinho. É uma cidade pequena? Não, lá tem, se não me engano, 230 mil habitantes. Então mais ou menos o tamanho de Criciúma, mais ou menos, né? Criciúma. É uma cidade bem grande, assim, ela é um pouco mais espalhada, né? Não tem tantos prédios como aqui, mas é uma cidade com uma população muito grande, é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, né? Depois de Maceió é... Uralsim Arapiraca, @Uralsim Criciúma. Uralsim Arapiraca, né? Eu não tô fazendo nada, doutor. Vou entrar no Uralsim Arapiraca. Vai lá, dá uma olhada, dá uma olhada lá. Mas dá uma passeada. O pessoal daqui entra em Criciúma, temos Orleans, temos Içara. Hoje a Uralsim tá cada vez mais pertinho de você. Içara lá fica onde? Que eu vou na de Içara. Içara fica quase em frente ali ao mercado, ali perto do hospital. Cara, pertinho do Abimar ali. Perto do Abimar. Quase na frente do Abimar, na subida do hospital. Tá. É na rua 7 de setembro, né? Mesma rua do hospital. Maravilha. Pertinho dos Dal Ponte ali. Bem do ladinho ali. Na casa da Neizinha. Da Neizinha ali, doutor. Obrigado sempre. Prazeraço te receber. Eu que agradeço, mano. Um grande abraço a todos vocês. Olha só, Dinão, essa entrevista vai completaça, tá? Pro YouTube do Manos Radio Show ou Manos Talk Show, procura Manos qualquer Talk Show, né? Procura Manos Talk Show já vai diretaço. Procura lá que essa entrevista vai diretaça, doutor Gustavo Vizinoni, da Uralsim, parceiraço oficial aqui do Manos. Obrigado, Dinão. Prazer. Valeu, obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, neste programa amamos cuidar dos dentes. Amamos, tá bom, somos todos humanos, vai.